Bom dia, hoje são 10 de dezembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui mais uma vez tratar sobre religião. Religião, essa ilusão, essa superstição, essa fantasia. Vou aqui mostrar um ponto em comum entre Nelson Mandela e Jesus. Como você já viu aqui, o ponto comum é a circuncisão, né? Uma prática aí já muito antiga em muitas sociedades. Nelson Mandela, personagem histórico. Jesus, nem tanto, né? Isso aí é para outros vídeos. Pois bem, mas vamos aqui traçar um ponto em comum entre Jesus e Nelson Mandela. A circuncisão. O que é a circuncisão? Como o nome aqui diz, circum, ao redor de, e cisão, o corte. Circuncisão é o corte que se faz ao redor da glande, que é a cabeça do pênis, o órgão sexual masculino, o pênis. O corte que se faz ali ao redor da cabeça do pênis, retirando o prepúcio, que é aquela pelezinha que cobre a cabeça do pênis, né? O prepúcio. Então, muitas sociedades em toda a história do homem, praticou e ainda pratica a circuncisão. Retira o prepúcio, né? Aquela pele que cobre a glande, a cabeça do pênis. Pois isso aqui era um costume do povo hebreu e também um costume lá da tribo em que nasceu Nelson Mandela. Então, o Nelson Mandela teve o seu prepúcio retirado e Jesus também. Eis aí o ponto em comum. Pois bem, Nelson Mandela, com 16 anos de idade, foi submetido à circuncisão. E ali, com uma ponta de uma lança, o chefe tribal retirou aquela pele que cobria a cabeça do pênis do Nelson Mandela. Uma dor terrível que ele sentiu, sem anestesia, né? Sem nenhuma medida profilática e higiênica. Uma ponta de lança ali cortou a pele que cobria a cabeça do pênis do Nelson Mandela. E também Jesus passou pelo mesmo sistema, porque ele era judeu, descendente do povo hebreu, e o povo da Bíblia praticava a circuncisão. E por que o povo da Bíblia praticava a circuncisão? É simples, vou explicar aqui. Bíblia, Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14. Eu coloquei aqui até o 12, por causa do espaço, né? Mas é o que importa. Vamos lá. Diz assim: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho, entre vós será circuncidado. Eis aqui a ordem do Deus Javé. Deus algum existe. O Deus Javé aqui foi criado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Nada de Deus aqui e nada de Abraão. Isto aqui é lenda do povo hebreu. Pois bem, continuando, versículo 11. Circuncidareis, olha aqui a ordem do Deus Javé, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Viu aí? Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, por que os hebreus praticavam a circuncisão? Por quê? Qual a razão? Era por medida de higiene profilática? Claro que não. Apenas por motivo religioso, porque representava a aliança entre o povo hebreu, que é o povo de Israel, e o Deus Javé. Uma aliança. E aqui está, apenas por isso, por motivo religioso, e não por questão de higiene. Até porque a forma como eles retiravam o prepúcio, com pontas de lança, com espada, com pedras afiadas, eram métodos não profiláticos. E ali muitas pessoas, até mesmo durante o corte, adquiriam ali inúmeras infecções. Portanto, nada de profilaxia na circuncisão. É mentira. A circuncisão apenas por questão religiosa. Apenas por questão religiosa. Mostrando ali a aliança entre o Deus Javé, que nunca existiu,
foi criado pelo povo hebreu e o próprio povo hebreu. Tá? Então aqui, continuando, o 12. O que tem 8 dias, ou seja, 8 dias de vida, o que tem 8 dias será circuncidado, né? Entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Aqui, o Deus Javé, que é apenas uma lenda, não existe Deus Javé coisa alguma, aqui o Deus Javé está determinando que o povo dele, o povo hebreu, o povo de Israel, pegue todo macho, ali, todo ser humano do sexo masculino, e retire o prepúcio, aquela pele que envolve a cabeça do pênis. Retirar como sinal de aliança, ou seja, como sinal físico distintivo do povo hebreu, do povo de Israel, para que seja logo reconhecido pelo aspecto físico que aquele cidadão ali é judeu e não de outra nacionalidade, e não outro povo. Então é apenas a marca, a circuncisão pelos hebreus era apenas um aspecto religioso, uma aliança entre esse povo e o Deus Javé. Só isso e nada mais. Nada de higiene, nada de profilaxia. E aqui veja como é a Bíblia, né? Como eu sempre digo. Aqui o povo hebreu, naquela lenda em que ele foi escravo lá no Egito, não gostou de ser escravo, obviamente. E aqui o próprio Deus Javé manda que o seu povo tenha escravos, que o seu povo seja proprietário de escravos. E aqui diz, ó, o que tem 8 dias será circuncidado, todo macho, né? Aqui um macho hebreu, ó. O que tem 8 dias de vida será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa, ou seja, aqueles escravos que nasceram no meio do povo hebreu, olha aí, o escravo, como o escravo comprado de qualquer estrangeiro. Então aqui o Deus Javé, que foi contra a escravidão do seu próprio povo lá no Egito, naquela lenda, aqui ele aconselha o próprio povo a manter escravos. Em vez de o Deus Javé aqui dizer ao seu povo que não tenha escravo algum, ao contrário, ele aqui diz que o povo deve ter escravo, deve escravizar seres humanos. E que esses escravos aqui, em poder do povo hebreu, esses escravos também, os machos, devem ser circuncidados. Veja que maravilha, né? De maldade. Mas é assim mesmo, a Bíblia é assim. Não é um livro histórico, é um livro religioso apenas. Pois bem, então aqui a circuncisão está na Bíblia, era praticada pelo povo hebraico e continuou no Novo Testamento, né? Tanto é que Jesus também foi circuncidado, teve a pele ali que cobria a cabeça do seu pênis, cortada também, né? Retirado ali o prepúcio. Isso aqui está em Lucas. Lucas, capítulo, ó, vou mostrar aqui, capítulo 2, Lucas 2, versículos 21. Diz assim, ó, o título é A Circuncisão de Jesus. 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Viu aí? Portanto, Jesus, como era judeu, como fazia parte da sociedade aqui judaica, descendente do povo hebreu, ele também foi submetido à circuncisão, né? Cortaram ali a pele que envolvia a glande, a cabeça do pênis de Jesus. Veja, costume. É um costume puramente religioso, para distinguir o povo de Israel dos outros povos. E o interessante é que depois de muitos e muitos anos, durante aí a Segunda Grande Guerra Mundial, este sinal aqui, que foi inventado pelo povo hebreu e atribuído ao Deus Javé não existe coisa alguma, foi criado pelo povo hebreu também. O Deus Javé e este costume foram criados pelo povo hebreu, né? Pois bem, então este costume aqui de cortar o prepúcio
do macho, este costume aqui, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, este costume veio de encontro contra o objetivo que aqui está. Ou seja, lá na Alemanha nazista, quando Hitler resolveu destruir os judeus, muitos soldados nazistas procuravam os machos justamente pela retirada do prepúcio. Ou seja, o sinal aqui, criado pelo povo hebreu e atribuído ao Deus Javé, este sinalzinho aqui, veio de forma negativa prejudicar o próprio povo judeu, porque os alemães procuravam ali os machos judeus, mandando que eles abaixassem a calça, tirassem a cueca, e pelo pênis eles viam, se não havia prepúcio, aquele cabra ali era judeu. Então foi um sinal aqui que eles inventaram, que o povo hebreu inventou, que prejudicou o próprio povo, né? Pois bem, então aí está a verdade sobre a circuncisão. E sobre a circuncisão, ainda vou fazer aqui vários e vários vídeos mostrando as loucuras que estão na Bíblia em relação a essa circuncisão aqui, tá? Uma verdadeira loucura, né? Apenas feita como motivo religioso. Quero aqui antes dar uma explicação. Quando a gente fala sobre costumes de um povo, a gente tem que ter uma visão antropológica, uma visão científica, uma visão também sociológica, a antropologia e a sociologia. Quando eu digo aqui costume louco, quando eu digo isso, eu tenho que fazer explicação. Na verdade, não existe costume louco, não existe. Isso é visto sob o ponto de vista de cada sociedade, de cada agrupamento humano. Por quê? Porque tudo isso é relativo. Tudo isso é relativo. O que é bom para uma sociedade, às vezes é ruim para outra sociedade. E o que é ruim para outra sociedade, é bom para outra sociedade. Então, quando a gente diz que um povo X tem um costume horrível, é horrível para nós, que não estamos lá no meio deles. Mas para eles é comum. Você entendeu? Eu tenho que explicar isso. Por exemplo, muitas sociedades aí, até hoje, muitas sociedades, né, têm como costumes ali, muitos casos bárbaros. Existiam sociedades aí, por exemplo, que matavam uma criança do sexo feminino. Nasceu uma criança do sexo feminino, eles matavam. Eles faziam uma seleção. Eles matavam grande parte ali das crianças do sexo feminino. Eles queriam crianças do sexo masculino. E eles matavam. Quando nasciam pessoas com defeito físico, em muitas sociedades, eles matavam essas crianças com defeito físico. Um absurdo, não é? É, para quem está fora dessa sociedade, mas para quem está dentro dela, é comum. Você entendeu? É isso que eu quero explicar. Que, sob o ponto de vista da antropologia, os costumes devem ser vistos sob o ângulo daquela sociedade em que eles são praticados, né? É por isso. Você entendeu? É por isso. Por exemplo, quando o homem aqui no Brasil, os brasileiros começaram a usar brinco, ó, na orelha, né? O brasileiro. Isso foi um escândalo, não foi? Foi. Mas para a sociedade indígena, os índios já usavam isso, ó, há milhares e milhares de anos. Os índios. Porque é comum dentro da sociedade, das sociedades indígenas, o macho, o índio também, usar brinco. É comum. Mas, quando isso apareceu aqui na nossa sociedade, é que foi um escândalo. Por quê? Porque não era um costume nosso. Você entendeu? Então é isso. Você tem que analisar assim, tá? Mas aqui, ó, você vê, a circuncisão, a retirada daquela pele que envolve a glande, a cabeça do pênis, né? Por motivo simplesmente religioso. Uma loucura, né? E a Bíblia está cheia de casos engraçados, né? E cruéis sobre aqui a circuncisão, que depois vou mostrando isso em cada vídeo. No momento, eu quero dizer apenas isso, né? Esse ponto comum entre Jesus e Nelson Mandela. O Nelson Mandela também, aos 16 anos de idade, foi submetido à circuncisão lá na África. Como sabemos, a África
é um país, é uma sociedade africana é muito complicada, né? Marcada pela religiosidade, né, extrema, né? O povo muito religioso, inúmeras religiões, inúmeros deuses, né? Que lá eles fabricam também deuses, o ser humano fabrica deuses, e casos de, vamos assim dizer, na África, né, muita fome, muita miséria, muita injustiça social, muita discriminação e muito atraso, vamos assim dizer, né? Muito atraso. Casos de AIDS aí, né, lá são numerosos, então é um atraso desgraçado na África, né? Mas é o que eu digo, temos que ver as sociedades, né, sob o ponto de vista delas, não é isso? Porque tudo é relativo. Mas aí, mais um absurdo, né, aqui na Bíblia, né, vamos assim dizer, com a circuncisão, usada apenas como elemento religioso, de caráter religioso, para distinguir um povo dos outros povos. E, por incrível que pareça, essa distinção aqui trouxe prejuízo para o próprio povo judeu, descendente do povo hebreu, né? Porque lá na Alemanha nazista, eles eram procurados e o aspecto físico que os distinguia de outros machos era justamente a retirada do prepúcio. Pegou o cara lá sem um prepúcio, os alemães já pegavam e diziam que eram judeus. E ali já começava a maquinar, né, sobre ali a morte do cara, né, por meio de fuzilamento, fornos crematórios, né, e câmaras de gás. Por incrível que pareça. Aí está. E aqui o próprio Deus Javé, que não existe, né, claro, isso aqui é uma lenda em relação a Deus Javé, mas aqui ó, o próprio Deus Javé incentiva a escravidão, que o povo dele, o povo hebreu, deve ter escravo, mas que não pode ser escravizado por ninguém. Veja aí a loucura da Bíblia, né? Mas a religião é assim mesmo. É pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. Deu o recado aí de hoje. Muito obrigado.